Sejam bem-vindos para mais um Conexão com o Café, o podcast das matas de Minas e montanhas do Espírito Santo. Hoje estamos aqui com um fornecedor estratégico da Cocafé, a Yara, tá? Que participa com a gente há muitos anos dessa parceria, faz parte do planejamento estratégico de marketing com a Cocafé. Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje com o Leandro e com a Yasca. O Leandro, que é consultor de desenvolvimento de mercado, né, esse especialista em desenvolvimento de mercado. A Yasca, que é consultora técnica comercial. Então sejam bem-vindos, obrigado aqui pela participação. E a gente vai estar aqui abordando hoje um assunto muito relevante para a cafeicultura, né? Vamos falar assim, sobre o sucesso da próxima safra, que é o sucesso da florada para a próxima safra começa agora, né? Então é uma coisa que está ali oculta, nós não estamos vendo, mas para que você, produtor, para que você, cooperado, possa entender, tá? Que a próxima safra começa agora. Então, obrigado pela participação de vocês. E a gente vai começar aqui falando um pouco sobre essa parceria, que é uma parceria já de muitos anos, né? Que a cada dia ela se fortalece mais e vem crescendo. Yasca, poderia falar um pouco para a gente sobre essa parceria com o Café Yara? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, por participar desse podcast que tem se tornado aí referência, né, na comunicação das boas práticas aí que a cooperativa faz para os cooperados. Agradeço, né? E a Yara, ela é líder mundial, né, de nutrição de plantas, e o nosso foco é no conhecimento que alimenta. E na Cocafé, o nosso papel é transformar toda a ciência em produtividade em campo, né? Trabalhando ali junto com a cooperativa para que os cooperados possam ter suporte técnico, acesso ali aos fertilizantes de alta eficiência e que eles consigam produzir mais, né? E fazer valer a pena o trabalho ali no campo. A tecnologia que a Yara trabalha é líder, não é à toa, né? Falar um pouco dessa tecnologia, principalmente para esse momento, né? Que é muito importante na cafeicultura, essa diferenciação floral. Então, o que a Yara hoje traz de tecnologia para esse momento em que passamos na cafeicultura? Agradeço ao convite, né, a você e toda a equipe da Cocafé. Como a Yasca trouxe para nós, é muito importante ter esses momentos de poder falar de nutrição, para poder falar de fertilidade, e principalmente é um momento que a gente tem para levar informação que isso vai se converter em produtividade. E no final, né, trazer mais rentabilidade para a cadeia, para o produtor, para todos nós. E como ela trouxe da Yara, hoje é uma empresa que ela tem como foco levar a tecnologia. E a nossa tecnologia, a gente sempre procura, em cima de pesquisas, né, de muitos trabalhos, levar a eficiência. Então, mais que um fertilizante, a gente está levando para o campo vários anos de pesquisa, e isso tem mostrado, né, a eficiência das nossas tecnologias. Então, de maneira mais ampla, né, então a gente tem a linha de foliares, a gente tem a linha de fertirrigação, a gente tem as linhas de sólidos, todas essas linhas assim com as tecnologias, né, nutrientes no mesmo grânulo, né, alta solubilidade, e tudo isso para que a planta consiga ali expressar seu máximo potencial. A Yara, ela tem sim, né, uma linha específica que ela está voltada nessa necessidade. Então, a gente entender qual que é a necessidade que a planta tem nesse momento, e aí sim a gente fazer os posicionamentos, né, mais assertivos, né, nesses momentos de maior demanda. Mas aí a gente vai abordar, né, quais que são esses nutrientes, né, e principalmente aí o que a gente tem de solução tecnológica para essa fase. A gente ainda está aí num período, né, que muitos vão realizar agora ainda a terceira adubação, de acordo com a produtividade dessas lavouras, vão estar calibrando essa adubação. Então é um momento assim que eu vejo que é muito essencial, né, nessa última entrada ainda, de fazer essa adubação via solo aí, trabalhar com um produto, né, que contribua já diretamente para essa safra vindoura, né, não só para essa, mas para a vindoura, né, pensando, né, essa solução que a gente discutindo aqui hoje, que é para essa diferenciação floral. O que é essencial hoje, nesse momento, nessa última adubação, para entrar junto ali, para dar suporte para essa planta nesse período? É uma fase que ela tá invisível, ou seja, né, ela vai a gema, né, ela tá ali ainda invisível, aonde nessa safra, né, a gente pega os meses aí em torno de abril, março ou abril,
essa diferenciação floral. A planta, ela não sabe se ela vai se transformar essa gema numa gema florífera ou numa gema vegetativa. E o que essa fase ela nos mostra, né? Que durante esse momento a planta ela tem demandas de alguns nutrientes. É uma fase bem complexa, né? Tem a questão ambiental, a questão fisiológica da própria planta, que está relacionada, né, com essa diferenciação, mas a nutrição ela tem um papel chave nesse ponto. Então, entender, né, quais são esses nutrientes, né, que está relacionado com essa demanda nessa fase, acho que o primeiro ponto para o sucesso da diferenciação, ou seja, ter mais gemas se diferenciando em flores. E nesse momento, né, a aplicação aí de fertilizantes vem aí a somar, né, nesse processo da transformação de flores, né, e consequentemente aí a gente terá mais frutos, né, que é o sucesso da produtividade. E nessa fase, o que nos mostra? Dentro dos nutrientes que são essenciais pelas plantas, a gente tem o cálcio e boro. A gente entende muito que a necessidade dele se dá muito na florada, né, naquele momento ali da floração, mas essa fase agora, que é a fase da diferenciação, o cálcio e boro, a planta tem um pico de demanda. Ou seja, a gente precisa que esses nutrientes já estejam no solo, já estejam já dentro da planta, para que quando esse processo acontecer, que seria aí nos meses de março, abril, né, aí vai realmente variar da localidade, né, até mesmo ali da planta, da cultivar, mas esses dois nutrientes, cálcio e boro, é onde que vai fazer o seu papel, né, na transformação aí dessas gemas floríferas, dessas gemas, né, vegetativas para mais gemas floríferas, né? Assim como o nitrogênio também, né, ele tem um papel importante aí nessa fase. Leandro, como você comentou muito bem aí, esse período, esse momento de diferenciação floral, a importância desses dois elementos, o cálcio e o boro. A gente se fala muito no boro, né? O produtor fala muito no boro e muitas vezes pouco no cálcio. Mas qual a importância, né, também real do cálcio junto com o boro nesse período para que o produtor dê importância, né, a esse nutriente para a planta? Quando a gente pensa na questão de necessidade da cultura, a gente tem ali o nitrogênio como o nutriente mais demandado, seguido do potássio, e o terceiro nutriente é o cálcio. Ou seja, né, o café ele tem uma necessidade muito grande de cálcio. Então a gente pega os trabalhos da Procafé, né, trazem um número em torno de 3 quilos de cálcio, né, entre vegetação e produção, que uma planta precisa para fazer ali uma saca de café. Então, a gente vê a grandeza que o cálcio tem no manejo, né, no sistema como um todo. Ele é um nutriente hoje que, na sua boa parte, ele está na parede celular. A Yaska traz um exemplo muito, muito simples, né, e fácil de entender, como fosse o tijolo, né? Então, a estrutura da planta, ela é feita de cálcio, né? Então, a gente tem uma quantidade muito grande de cálcio para estimular o crescimento, né, estimular aí as zonas novas, né, as zonas aí de crescimento da planta. Então o cálcio ele tem esse papel de estruturação. Ele serve também como sinalizador para a planta, então a necessidade dele é muito grande. Então se a gente tem crescimento, se a gente tem a planta se diferenciando, o cálcio ele está presente. E contrapartida, né, hoje na cafeicultura a gente sabe que o boro é um dos nutrientes mais sensíveis, né? Assim, acaba sendo muito sensível para a cultura do café, e ele tem a importância, né, ali da floração, né, no momento ali do crescimento do tubo polínico, né, na melhor polinização, né, na melhor fertilidade ali desse grão de pólen, mas principalmente também nos órgãos de crescimento. Então a gente vê o boro, né, fazendo papel ali nas fases de crescimento da planta, né, ele está junto com o boro nesse processo. Então, se a planta está crescendo, a gente tem cálcio e o boro ele está indo junto, né? Então ele faz parte ali da parede celular, né? Às vezes até alguns exemplos mais fáceis, né, como o cálcio como o tijolo e o boro como fosse o cimento ali, né, fazendo parte ali dessa estruturação. Além, né, de outros fatores ali relacionados com a própria translocação de açúcares, né, ali o controle auxínico também. Então o boro e o cálcio é uma equipe assim que não pode faltar, né? Se tem deficiência dele, a produtividade é altamente afetada. Yaska, vamos lá na prática agora, lá pro meio da lavoura.
juntamente com o produtor ali no dia a dia, como que se faz para identificar, né, a deficiência do cálcio e boro ali na lavoura ali, pensando agora nesse momento? A deficiência do boro, ela é caracterizada ali pelo baixo crescimento da parte apical da planta. Então você vai identificar a copa ali mais travada, né, a ponta dos ramos ali queimado, com dificuldade de crescimento. O cálcio junto ao boro, a deficiência ela é mais exemplificada quando a gente fala do baixo pegamento de florada, que resume ali em poucos frutos por roseta, né? Você olha para uma lavoura e vê que a florada não vingou por completo, nota-se que teve uma deficiência ali nutricional, principalmente de cálcio e boro. Então, assim, reforçando, hoje, quando você olha para uma lavoura e vê que está faltando frutos nas rosetas, possivelmente tem deficiência de cálcio e boro ali e que precisa de ser tratada, porque senão vai comprometer a produção da sua lavoura para agora e futuro, né? Por que essa deficiência ela fica tão visível, né? A gente precisa entender a dinâmica dos nutrientes. Quando a gente olha o cálcio e boro, Uhum. eles têm uma dinâmica muito parecida. Baixa translocação ou nula na planta. Então, diferente de outros nutrientes, o nutriente da parte apical, ele vai para o bacheiro, ele se movimenta na planta. No caso desses dois nutrientes, isso não existe, né? Ou é quase nula. Então, essa dependência, né, que a gente tem de ter o cálcio e boro no solo é muito grande. Aí volta, né, o que a gente começou no início, né? Para que quando a planta precisar desses dois nutrientes, ela consiga absorver daquela reserva, né, daquilo que foi aplicado no solo. E essa baixa, né, mobilidade dele acaba se notando, né, nesses pontos de crescimento. Então, como ele não se movimenta nas fases, né, nos ramos novos, como a Yasca trouxe, a planta ela vai apresentar, né, essa deficiência. E se está com deficiência, a gente está tendo o quê? Queda de produção. Então, esse dinâmica, né, desses nutrientes aí é bem parecidas, né? E também, né, depende de água, né? Para a gente ter a movimentação deles no solo, a água também ela é bem importante. Fala um pouco mais dos produtos, né, que a Yara tem hoje, que vai suprir essa necessidade das plantas, né, com cálcio e boro. Dentro das nossas linhas, a mais específica, né, vamos dizer, trabalhada é o Yara Liva Nitrabor. Ele é uma linha que ele foi desenvolvida principalmente para atender as fases de maior demanda da cultura, que é o nosso bate-papo de hoje, né? A importância do cálcio e boro. O Yara Liva Nitrabor, ele vai entregar cálcio de alta solubilidade, ele vai entregar boro de alta solubilidade e principalmente nitrogênio na forma de nitrato. Então a gente tem uma segurança ali que esse nitrogênio ele não vai se perder, né? Ele não vai se volatilizar. A gente tem a segurança desse cálcio ser totalmente solúvel e, né, junto com o boro. E aí vem muita dúvida, né? Leandro, a gente trabalha com calcário, né? Perfeito, pessoal. O calcário ele é essencial para o cultivo, né, para as produtividades, né, para a correção do solo, só que a sua solubilidade é muito baixa. Então, no momento ali que a planta precisa, né, desses nutrientes, e principalmente do cálcio, que é o terceiro nutriente mais demandado, o Nitrabor ele vai fazer esse papel, que é fornecer cálcio altamente solúvel pela planta. Então, hoje ele é o nosso carro-chefe, né, para essa fase aí. Reforçando o que o Leandro disse, quando a gente pensa em cálcio para nutrição, é Yara Liva Nitrabor, tá? É uma dúvida que a gente vê muito no campo em relação ao uso do calcário, né? O calcário é para correção, né? E o Yara Liva Nitrabor, ele vem para atender a necessidade ali nutricional da planta. Em que momento, hoje, a gente pensa nessa diferenciação floral, que está agora, nós estamos no período, mas também pensando no pegamento da flor, os momentos de aplicação desse produto? Em cima de bastante trabalho de pesquisas, né, trabalho de campo do próprio time nosso, relato de produtor, uma gama aí de resultados e principalmente baseado, né, na literatura, esse momento agora da entrada do Nitrabor seria nos meses de março, abril,
quando está ocorrendo esse pico de demanda de cálcio, boro, né, e de nitrogênio também. Então a gente precisa que esses fertilizantes estejam no solo antes. Então é o primeiro momento da aplicação do Yara Liva Nitrabor, com foco em diferenciação. E pegando a sua pergunta, que realmente é muita essa dúvida, né? Qual que é o segundo momento que a gente tem? É o momento da pré-florada, né? O momento da floração. Dentro da cultura, este é o primeiro, né? Vamos dizer, o segundo momento, né? De maior demanda de cálcio e boro. E aí, mais uma vez, os nutrientes têm que estar no solo antes que a planta entre nessa fase reprodutiva. Então, como a gente trabalha? Uma entrada agora, nesses meses da diferenciação, e a segunda ou a primeira entrada, né, dependendo aí do manejo do produtor, vai ser ali na pré-florada em agosto ou setembro. Então, é um produto que ele não vai se perder, né? Então, Leandro, mas não choveu, não tá chovendo, sem problema. Aí que é a parte interessante, né? Que o produtor, às vezes, no momento ali que ele tá mais tranquilo na propriedade, é onde ele pode entrar, fazer a aplicação desse Nitrabor, e assim que vier as chuvas, o cálcio, o boro e o nitrogênio já está no solo, favorecendo a formação desses órgãos reprodutivos para que eles se transformem em flores, né, e consequentemente fruto. Bacana, Leandro. Até mesmo porque isso é uma preocupação que o produtor tem, né? Então lá na pré-florada, mas ainda não choveu, né? A segurança de você ter um momento ali oportuno de fazer essa adubação mesmo com o solo ainda seco, né? Então o produtor questiona muito isso, né? E muitas vezes o produtor tem esse receio, né? Mas hoje vocês aí traz essa segurança com essa tecnologia, né? Que o produtor, da gente falar, batendo no peito e falar assim, pode fazer a segurança. E quem já fez ou quem faz, conhece, né? Que o produto traz essa segurança de aplicação, correto? E eu trago até o exemplo da Yasca, né? A Yasca é produtora também, Yasca. Então, no dia a dia ali, ela sabe como que é né, a sua família, né? A dificuldade do manejo numa propriedade. Então, ter essa segurança de você poder entrar nos momentos ali que tá mais fácil na lavoura, né? A nossa região, uma região, né, de relevo, uma região que tem um declive bem acentuado, e com chuva, né? É um maquinário que não consegue, né? O carro que não consegue subir ali. Então, tendo uma tecnologia que te traz essa segurança de aplicar sem precisar acompanhar a chuva, né? Sem precisar ali ter o momento, é muito bom, né, para o produtor ou para a produtora. Então, essa segurança que a tecnologia nos dá, ela facilita muito a vida, né, Yasca? Sim, com certeza. Quando a gente fala do ideal, seria a gente conseguir entrar 2 vezes com Yara Liva Nitrabor, né? Tanto na diferenciação quanto ali no pós-colheita / pré-florada, né? Seria o ideal, e a gente está trabalhando para isso, né, Leandro? A gente está fazendo vários trabalhos com produtores, vários relatos de produtores que têm feito ali a aplicação em uma dose menor ali do Nitrabor na diferenciação e tem tido excelentes resultados. E é uma pergunta mesmo que todo mundo faz. E aí, como que eu vou aplicar? Aplique, gente, fertilizante de alta tecnologia, de alta eficiência. Trabalhe com ele de forma confortável, no seco, né? Não vamos esperar chover, não vamos esperar ter todo o trabalho ali para a gente poder ir para o meio da lavoura, sendo que a gente tem essa tecnologia nas mãos, né? Que é os fertilizantes da Yara. E eu que fiz muito trabalho de campo, que eu notei, né? Quanto mais cedo você entra ali com o Nitrabor lá na pré-florada, melhor o resultado. Então, assim, quanto mais cedo, cedo é quanto? Depende da sua região. Tem região que a florada acontece mais tardia, outras mais cedo. Então, assim, a depender da sua propriedade, mas quanto mais cedo, melhor resultado. Falando de resultados, né? Vamos a um ponto também que interessa o produtor, né? Que ele busca o quê? Retorno. Ele busca dinheiro no bolso, né? O que vocês têm visto de resultado a nível Brasil, a nível regional, né? Aos produtores que utilizam, né? O Yara Liva Nitrabor. Quando a gente pega uma massa de resultados, aí a gente olhando de diversas regiões cafeeiras, a gente tem uma média em torno de 3,3 sacas a mais por hectare com a utilização do Yara Liva Nitrabor na pré-florada. E
esses são trabalhos, né, tanto trabalho de campo, trabalho de pesquisas. Hoje a Yara, ela tem esse investimento com instituições idôneas, né, instituições sérias, então no sul de Minas, né, aqui nas Matas, na Alta Mogiana, para sustentar, né, todo esse trabalho e resultado que a gente vê no campo e também cruzar essa informação que vem da pesquisa, né, que é muito importante. E, Valdemar, quando a gente vai já para aplicação na pré-florada e na aplicação na diferenciação, a gente tem resultados de pesquisa chegando até 8 sacas a mais por hectare. E tem resultados aí incrementando 1,6, chegando a quase 5 sacas por hectare, né? Então, a gente tem aí, claro, né, diferentes regiões, diferentes climas, diferentes variedades, mas quando você tem associação, diferenciação de Yaralivonitrabor com Yaralivonitrabor e na pré-florada, você tem a certeza de ganho de produtividade, né? Então, que vai transformar isso que a gente falou, que é rentabilidade, né? O que eu vou produzir a mais, eu vou pagar o custo do fertilizante e aquilo que sobrar vai ser o lucro, né, que ele tem ali do investimento, né, em tecnologia. Eu acredito que a Yaska pode falar melhor, né, Yaska? Você que está na região aqui, trazer também alguma experiência, né, ou trabalhos que você tem acompanhado. Eu desenvolvi vários trabalhos de campo junto com os consultores da Cocafé, né, em diversos locais aqui. E o ganho, na média mesmo, é de 3 sacos por hectare, assim, beneficiado, sabe? De ganho ali com o uso do Yaralivonitrabor no momento certo. Além desse ganho de produção ali para aquela safra, a gente tem um ganho para a safra seguinte, né? Que é maior crescimento ali dos ramos, maior espaço entre os nós ali, a fim de que a roseta de café fique bem alocada, né? Então, assim, a gente tem diversos casos positivos, daria para citar vários aqui, mas a média também que se desenha em 3 sacos por hectare a mais com o uso do Nitrabor. A gente vê que é um ganho contínuo, né? Igual a Yaska disse aí agora. Eu estou tendo um aumento de produtividade nessa safra, mas também estou preparando a planta com crescimento de ramo e tudo mais para um crescimento, um ganho contínuo para a próxima safra também. Sim. Isso. Além da planta estar com mais vigor, né? É nítido quando você não aplica Nitrabor e aplica Nitrabor, a diferença no desenvolvimento vegetativo da planta. Então, assim, é de brilhar os olhos ali para o produtor. E eu até complemento isso, a gente está falando muito do cálcio e boro. A concentração de cálcio é altíssima do Yaralivonitrabor, né? E tem uma concentração muito boa de boro também, totalmente solúvel, mas a gente tem mais de 15% de N na forma nítrica, né? Então, em torno de 15,5, 15,4 de N na forma nítrica. Então, esse nitrogênio que tem no Yaralivonitrabor, ele já vai entrar também no seu manejo, né, de adubação, nos seus pontos de nitrogênio, e o que a Yaska trouxe é muito importante, né? É muito legal falar disso. É nítido, né, esse crescimento da planta, porque você, além de fornecer esses nutrientes pensando no cálcio e boro, você está levando nitrogênio para o sistema e essa retomada do crescimento do ramo, né, da cultura, ela é mais vigorosa, né, ela é mais acelerada, porque você tem ali uma fonte nobre no momento, né, que a planta está retomando esse crescimento, principalmente pela florada, e com isso, né, se transformando nas safras futuras, né, tendo esse ganho aí visual que ela trouxe. Além desse ganho quantitativo, também a gente tem um ganho de qualidade também nesse café? Sim, porque, veja bem, se a florada vinga de uma forma uniforme, né? Então a gente vai ter grãos com maturação uniforme. Aí a colheita vai facilitar a colheita e esse café vai evitar que fique para trás ali os grãos verdes, ardidos, né? Que comprometem a bebida. Então, se a gente tem um fruto uniforme, você ganha ali na pontuação de bebida, né, Leandro? É basicamente isso, né? Não, com certeza. O sucesso, né, da florada está na uniformidade, né, também, né? Assim, a Yaska apontou muito bem. Se a gente consegue ter mais flores uniformes, né, e consequentemente maturação mais uniforme, a planta ganha muito com isso, né? Então, no momento ali da colheita, né, e da separação, né, do preparo dessas amostras, esse diferencial aí, com certeza, ele
ele vem aí agregar na pontuação final, né, na qualidade aí desse café. E também, né, a gente lembrar que o boro, além de todo o papel que a gente falou aí de tubo polínico, né, a virilidade do grão de pólen, da formação da flor, ele está relacionado também ali com as translocações de açúcares na planta, né, é um dos papéis do boro também. Então a gente acaba ali nutrindo, né, não só com foco, né, mas pensando na planta como um todo. Pensando aí nas altas produtividades, né, com qualidade, rentabilidade para o produtor, né, qual a mensagem que vocês deixam aí para o produtor nesse momento? Primeiro de tudo é a gente fazer o básico bem feito. Eu gosto de trazer muito essa frase, é a gente ter análise de solo, a gente ter análise de folha, para a gente entender aí o estado da nossa lavoura e em cima disso fazer ali os manejos pontuais que ela precisa, né, as correções do solo, a suplementação e a complementação dos nutrientes e realmente entender qual que é a sua necessidade. E em cima disso, né, fazer o manejo de adubação. Então a gente trazendo aqui para a Yara, né, hoje a gente trabalha com as linhas Yara Mila Café e Yara Mila Innova Plus, que são duas linhas ali que vão para atender essa demanda da cultura. Então, a gente vê muito hoje ali a relação, né, dos nutrientes aí no solo sendo um pouco prejudicada, né, principalmente potássio, cálcio e magnésio. Então, a linha Yara Mila Innova Plus, ela vem muito para atender essa necessidade da cultura, né, em relação a essa relação dos nutrientes no solo e em cima dessa demanda que a gente falou hoje, né, da diferenciação e da pré-florada, o manejo do Yara Liva Nitrabor. Então, a gente entendendo todo o sistema, né, solo, planta, fazendo a nutrição adequada, a gente consegue com certeza ali expressar, né, o potencial dessa cultura. E sem esquecer, né, do manejo fitossanitário, né, o manejo cultural ali que também é de extrema importância para a gente conseguir colher ali altas produtividades. Eu falo, acho que não é uma receita de bolo, né, mas é fazer realmente ali o que a planta precisa ali para desenvolver. E também, Leandro, reforçar que é muito importante o produtor olhar para a sua lavoura, observar, porque ela dá sinais de deficiência, sinais que precisa de cuidado, sinais que precisa de um manejo diferente. E aí, um ponto importante é o cálcio. Não esqueça do cálcio. Ele é extremamente importante para um melhor vingamento de florada, para uma melhor diferenciação floral. Então, não negligencie o uso do cálcio, principalmente o cálcio 100% solúvel, que é o da nossa linha Yara Liva. Ô Yas, que a gente falou, né, das tecnologias, dos produtos, né, dessa necessidade, né, a gente falou essa parte técnica aí, o momento essencial, mas como que o produtor faz para adquirir essas tecnologias hoje? Olha, todas as nossas linhas de fertilizantes, principalmente aqui que falamos aqui no podcast, que é do Yara Liva Nitrabor, estão presentes em todas as unidades da Cocafé, tanto de Minas quanto do Espírito Santo. Procure seu consultor, fale com ele fará ali um apoio técnico e adquira o seu Yara Liva Nitrabor para melhorar a produtividade de suas lavouras aí. Bem, e a gente falando aqui, já comentamos sobre, né, resultados, falamos um pouco sobre qualidade, né, cafés com qualidade. Vocês, para esses produtores que utilizam a tecnologia, parece que vocês têm aí um concurso que esses produtores que utilizam produtos da Yara possam participar? Esse ano é um ano até especial para nós. A gente está indo para a 10ª edição do concurso Nosso Café. Até trouxe aqui até para te presentear também depois aí com esse café. Pessoal, a Yara é uma forma da gente valorizar essa cadeia, né, do agronegócio, a cadeia do café, a produção de cafés especiais. A gente sabe a dificuldade, né, que tem, né, o produtor de realmente chegar, né, numa bebida aí diferenciada. E o nosso manejo, ele é focado para buscar essa melhor qualidade de bebida, seja pelas fontes que a gente trabalha, né, seja pelos momentos de aplicação, mas principalmente ele ser premiado por isso. Então, o concurso Nosso Café, esse ano,
a gente começa as nossas inscrições em agosto, mais ou menos. Todo cooperado, né, todo produtor que utiliza as nossas linhas, né, a linha Yaramila, Bela, a linha Yaraliva, a linha Yaravita, ele está apto aí a participar. Então, o interessante é que a gente tem ali o concurso regional. Então, no nosso caso aqui é Matas de Minas e Espírito Santo, tem Alta Mogiana e Cerrado, Sul de Minas e Paraná. Então, são 4 regionais e a gente tem o Campeão Nacional, que é um evento realizado lá na SIC, em Belo Horizonte. Então, a gente faz a entrega aí do Campeão Nacional na SIC, acho que geralmente em novembro. E, acho que para fechar isso aqui, a gente tem um gostinho aqui de campeão, né? As Matas de Minas, ela vem aí ano a ano aí, estando no pódio aí dos cafés campeão. Esse aqui, o exemplo mesmo é do Ercilei, produtora de Manhuaçu. Hoje aqui é o café de 2024, né? Ele também foi campeão ano passado, né, com café aí de altíssima ali qualidade, e ainda a gente não tá com a embalagem, mas é uma embalagem toda personalizada, onde a Yara utiliza ali no Brasil todo, né, em eventos. Esse café é distribuído aí para várias regiões, né, até para fora aqui do país, e para realmente aqui trazer toda a identidade visual, né, trazer ali o seu local, né, dados, para que também mais pessoas ali possam procurar, né, futuramente aí o produtor para querer comercializar, comprar e adquirir aí esses cafés. Então, pessoal, fica aqui o convite, né, para a gente estar participando, né, a Cocafé como parceira nossa aí, ela está apta aí também aí a depois orientar ali melhor como participar. Bacana, é uma forma a mais também de você, cooperado aí, produtor, né, de agregar valor também no seu produto final, através das linhas de produto aí da Yara, mas também a possibilidade de estar participando aí do concurso de qualidade, agregando valor na sua produtividade. E falando ali em concurso, igual o Leandro disse, né, é uma maneira de agregar valor à sua atividade. Todos os produtores que participaram, assim, são muito felizes, né, Leandro? Ficaram muito felizes ali com a participação no concurso. E eu gostaria de deixar claro que a gente tem um time de pessoas que auxilia você, cooperado, a fazer a inscrição, a recolher a amostra, tem todo esse suporte. Então, basta, né, você querer participar conosco, que a gente vai, assim, auxiliar em tudo que for necessário para que vocês estejam com a gente aí nos concursos. Então, faço um convite para participar esse ano. Qualquer dúvida, procura aí o consultor da cooperativa e venha para cá para participar conosco. Esse foi mais um episódio do Conexão Cocafé, o podcast das Matas de Minas e Montanhas do Espírito Santo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E o nosso muito obrigado a todos que nos assistem.